agora que nós minimamente conseguimos entender o que seja a posição inatista, a posição ambientalista e a posição interacionista, né? Eu selecionei para vocês um vídeo na intenção de que a gente possa ver essas concepções no cotidiano. Convido vocês a assistirem o vídeo e logo a seguir nós conversaremos. Eu defendo a tese de que o Brasil só melhora através de um sistema de educação que comece da pré-escola até a universidade. O que está acontecendo, pelo menos aqui no Piauí, é que a universidade hoje é uma fábrica de formar analfabetos. Eu acho porque as pessoas têm os fracos e tem os que têm condições. E a gente não teve condições de pagar, que tem escola que a gente não paga. Pois é, e aí nós não tivemos condições e aí paremos de botar os filhos para estudar mais para frente, para virar uma coisa que nem um médico, que nem um engenheiro, que nem uma coisa assim, mas só foi até professor. Voltou para trás. A educação hoje ela não está boa, assim, por falta de interesse dos alunos mesmo, que eles não se interessam. Meu marido mesmo é professor, eu ajudo ele a assim, fazer correção de prova e vejo que os alunos não aprendem mais a ler, não aprendem a escrever. Por quê? Porque eles não se interessam de jeito nenhum, não prestam atenção em nada. Antigamente as pessoas, no meu tempo mesmo, nem escola tinha, aí as pessoas se criavam até sem saber ler, né? E passava. Mas hoje está numa situação que não dá para a pessoa ficar sem saber ler. Então tem que botar, assim. Aí naquele tempo era assim, o povo tinha limite e não tinha escola. Agora tem escola e o povo são sem limite. A escola hoje, ela... Como é que eu posso te falar? Ela não tá fazendo o papel dela, porque eu acho que a escola ela tá deixando a desejar em vários aspectos. A família, e aliás, e também, não só a família, mas o governo, se ele intervisse mesmo na família e não na criança, tudo seria melhor, porque a família bem assistida, ela assiste com seus filhos. Mas uma família que passa fome, necessidade, não tem um salário, não tem nada, qual é a educação que essa família vai ter para dar aos filhos? E ela não tem meio para sustentar, tem que lançar ele o trabalho, como eu fui lançado ao trabalho, né? Eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade. Eu não estudei sério, só estudei a cartilha de ABC. Até a começar a soletrar Beabá, depois juntar as letras, não é? Dizia no José, J, José, e aí você apresenta Manga, M-A-N, G-H, Manga. Foi assim, foi juntando as letras. E fiz o primeiro verso com 10 anos de idade. Vai lendo os livros e a gente vai aprendendo e lendo. Até tem um ditado, aí eu escrevi num trabalho meu que diz assim, é lendo que se aprende, é escrevendo que se ensina. Porque qualquer forma que você aprende é uma escola. Ou que ela seja pública, estadual ou particular, ou mesmo na casa dos pais. Minha mãe morreu com 91 anos, nunca foi em uma escola e mandava a gente ler, e ela aprendeu nós lendo. Ela aprendeu nós lendo para ela, mandava ler uma oração, nós líamos a oração, e quando a gente errava o nome, ela dizia, esse nome está errado, volta. E terminou ela lendo mesmo as orações dela. Eu vou voltar a estudar agora, eu fiz até o primeiro ano. Vou estudar agora. E você acha que a escola vai te ajudar como? Rapaz, vai me ajudar porque lá na frente eu posso fazer um vestibular para qualquer tipo de formação, né? E vou ter uma renda maior e mais segura. Isso aqui não é seguro, né? É temporário, é reciclagem, é temporário. Vou ter uma renda mais segura se eu arrumar um emprego. Se eu não tiver o estudo, vai ficar mais difícil o emprego. E se eu tiver, vai ficar mais fácil, né? De qualquer maneira, vai ficar mais fácil. Mas a educação é em primeiro lugar, porque você não depende de ninguém, só do seu estudo, do seu saber, né?
Eu sou um cara, não estudei, mas sei responder várias perguntas. Se não tiver os pais no meio, incentivando, dizendo como é a vida, não vai para frente não. Só que eu também acho que a educação já vem do berço. Nem que não saiba ler. Viu? Mas a leitura, o estudo ajuda, né? Mas que a educação é tudo. A escola, lamentavelmente, do meu conceito, hoje perdeu quase que a sua finalidade. A repetência dos alunos são inúmeras, incontáveis até. Não há um incentivo da escola, não há um apoio da escola. O professor quer tão somente ganhar o dinheiro dele. Ninguém liga mais para o aluno. Se o aluno falta 2, 3, uma semana inteira, a incapacidade do diretor, ou desinteresse, esse seria o nome próprio, de mandar perguntar aos pais o que é que está acontecendo com aquele jovem que faltou durante a semana. Há um desinteresse total do diretor em perguntar se está doente, se aconteceu, se quebrou a perna, o que é que se está impossibilidade de comparecer algum pai dele doente ou faleceu. Não. Há um desvinculamento entre a escola e a família do aluno. Não há um entrosamento e precisa ver. Precisa que o diretor tenha conhecimento da família, da estrutura social da família, possa entender que aquela família, embora pobre, embora humilde, precisa de apoio da escola. Nós vivemos, nós aqui do Piauí especificamente, vivemos num estado em que a média de temperatura é 36 graus. Chegamos até 40 graus. Nós temos inúmeras escolas que não têm um ventilador sequer. 80% das nossas escolas não têm computadores. Quer dizer, isso não é educação, isso não é formação de alunos. Então nós estamos hoje vivendo o inverso. Em vez de se educar, estamos deseducando os nossos jovens. Precisa mudar. Porque eu acho que tem que ter mais professor mais capacitado para ensinar as crianças, sabe? Acho que estão muito desleijados os professores hoje em dia. Porque minha menina mesmo, ela vai para o colégio, o professor passa o assunto, aí não liga nem para responder, para fazer revisão, nem nada. Porque tem professor que a gente vai falar com ele, aí ele vem com ignorância pra cima da gente. Nunca aprendemos, é a coisa mais... Eu considero assim quase cego, né? Porque quem não sabe ler é cego. A escola serve para muita coisa, para a pessoa ser mais inteligente, para a pessoa aprender mais, porque leitura não dá educação. Leitura dá sabedoria, educação a gente já nasce com ela, né? Disse, não, mãe, eu não vou mais estudar não, porque eu não estou mais com vontade. E aí eu não vou forçar a estudar. Aí saíram. O meu tempo, quando eu estudava, eu estudei até o 2º ano só. Não, a pena que eu tenho é que não pude estudar. Fez falta muito. Porque com esse 2º ano que eu fiz, assim, ler não, porque ler, eu não sei ler mesmo, só sei botar meu nome, só assinar. Mas já na conta de matemática, já somar de menos, eu já aprendi um pouco, né? Eu estudei até o 3º ano primário só. É porque hoje em dia quem não tem estudo não é nada. Quando você leva o filho para a escola, de casa você já tem que ter dado um bom conhecimento para ele que ele possa chegar na escola e fazer alguma coisa. A escola serve para educar as crianças, para aprenderem a ser alguém na vida, só que as escolas eu estou achando muito fraco, principalmente a escola de minha filha. Os professores faltam demais. Tem professor que aparece 2 vezes na escola. Quando no dia da reunião não tem nem o que falar dos alunos. Eu mesmo não sei, que no tempo que eu nasci, ninguém nos via nem as escolas. Mas eu tenho dentro de mim que tem dia que às vezes eu choro porque eu não sei ler. Eu não só sei assinar meu nome, só li a carta de ABC, nesse tempo era muito difícil. Mas eu tenho meus netos que hoje em dia já sabem, minhas filhas já têm filha formada.
muito baixo, mas já tem, formada a professora. Agora eu vou para Teresina, lá diz que já tem uma perto, eu vou me matricular ainda para mim estudar. Porque eu tenho a vontade vem de dentro de mim. Tudo que a pessoa vai fazer, ela tem que fazer com amor. Já que escolheu essa profissão, então que exerça com amor, com carinho. Então vocês assistiram um documentário de 2007, né? Que para que serve a escola, né? Então um grupo de pesquisadores faz entrevistas no Piauí para entender qual é a função da escola, então. E aí, como nós podemos observar, nós temos diferentes falas que apontam as 3 concepções que estudamos anteriormente. Eu espero que vocês tenham conseguido identificar, para mim isso ficou bem claro, né? Como essas concepções estão arraigadas no nosso modo de pensar a educação, quer dizer, se eu tenho uma sala de aula boa, se os meus alunos estão numa sala de aula confortável, né, não apertada, num ambiente arejado, tendo à disposição materiais, se os professores estão satisfeitos no seu trabalho, e tudo ali, né? Então existe uma preparação do ambiente para a aprendizagem, né? Então temos a concepção ambientalista, né? Na fala de algumas das senhoras do vídeo, nós podemos ver, né, a concepção inatista. Uma concepção inatista em 2 perspectivas. A primeira, a perspectiva positiva, né? Então de que essa pessoa aprende porque o pai já teria aprendido antes, já teria essa capacidade de aprendizado, então ele, como filho daquele pai, tem também essa condição de aprendizado. E numa perspectiva negativa, né, justamente não aprende porque é filho do fulano de tal, que também não tinha um bom desempenho na escola. E essa é uma fala bastante comum, né, entre os professores, né, essa avaliação, né, do contexto familiar ali, puxando pela questão da hereditariedade, né, principalmente em comunidades pequenas, onde se conhecem as famílias, né, os irmãos passam pela mesma escola e os professores vão formando essa concepção, né. E temos também a concepção interacionista, que aparece na fala de alguns dos senhores do vídeo, né, que é a importância do meio. E também tem uma senhora que ela diz assim, olha, a gente criou os nossos filhos assim, né? Não dava muita importância para o estudo não, porque tipo, vivia aqui num lugar longe da escola, então interagia mais com o meio ali do que propriamente com a educação formal. Tá? Então eu espero que vocês tenham tido as condições, né, que nossa aula tenha fornecido as condições para que vocês pudessem ver isso no vídeo, tá bem? Então, vamos seguir com a nossa aula 3, abordando então as concepções, a filosofia, as 3 concepções epistemológicas, né? Vamos começar pelo inatismo. Tá? Então, como ali, alguém que começa com a ideia do inatismo, né, nós temos o Sócrates. E por que o Sócrates? O Sócrates com o método da maêutica, ou do parto de ideias. Ele nos mostra que o conhecimento é inato, ou seja, já se encontra presente no homem mesmo antes de seu nascimento. Poucos são os homens que têm consciência de que carregam consigo esse conhecimento. Cabe ao mestre ou ao professor despertar, então, esses conhecimentos inatos que se encontram adormecidos. Tenho certeza que vocês viram, né, essa parte na disciplina de História Antiga, então aqui vocês estão tendo a oportunidade de recordar. Tá? Então, o método socrático, como também vimos na disciplina de Fundamentos Sócio-Históricos Filosóficos da Educação, ele é dividido em ironia e maêutica, né? E tem um movimento dialético. Então, a ironia é a parte do método socrático em que o mestre faz perguntas em torno do objeto, delimitando o conceito, até que o discípulo ou o interlocutor consiga ou refuta aquilo que está sendo apresentado, ou então, depois de uma extenuante inquirição,
ele consegue alcançar a verdade, né? Vários são os exemplos aí nos escritos, nos diálogos socráticos apresentados pelo Platão. Então, partindo da ignorância do discípulo sobre o objeto em questão, então o mestre irá ajudá-lo a sair da aporia, que é o impasse, através da ironia, né, simulando uma situação, para no final, então, atingir o entendimento. Então, aí nasce a ideia, né? Maiêutica, o parto de ideias. Inatismo, está dentro de si. Então, a criança, né, figurativamente, a criança dentro da mulher, ela sai pronta. Tá? Aqui o conhecimento também, no momento em que consegue fazer esse rompimento, o sujeito consegue externar esse conhecimento que ele traz. Então, esse é o movimento da dialética, né, da maiêutica, o parto intelectual. A maiêutica é o que disciplinaria o espírito e regularia as verdades universais. O mestre, então, é apenas um orientador. Sobre o Platão, eu convido vocês, então, para assistirem, né, esse videozinho que vai falar sobre a teoria da reminiscência platônica e também sobre, basicamente, ali vai chegar próximo ao mito de Ero, que é o que vocês encontram lá no final da nossa apostila como texto complementar. Dando continuidade, então, galera, a gente vai agora falar sobre como essa teoria das ideias vai se desenvolver em vários âmbitos do conhecimento ou daquilo que Platão dizia a respeito quando ele falava sobre o conhecimento, sobre a verdade e sobre a busca dessa verdade. Primeiro, é importante que fique bastante claro para vocês que existe uma diferença acentuada e bastante determinada pelo Platão sobre o campo, ou o mundo das ideias e o mundo sensível, o mundo da sensibilidade, das percepções, das opiniões. É importante dizer que no mundo sensível há sempre a participação ou, pelo menos, a imitação, é exatamente esse o termo que Platão utiliza, para falar da existência da ideia, da perfeição, do que não muda. Outra questão que é importante de eu frisar: o Platão ele tenta agregar na teoria das ideias a percepção defendida por Parmênides e defendida também por Heráclito, como nós vimos nos nossos módulos anteriores, tranquilo? Então é importante que vocês tenham isso em mente na hora de estudar sobre o Platão. O que a gente precisa entender a partir daí? Já que Platão diz que no mundo sensível há sempre a participação da ideia, da perfeição, é importante a gente entender como é que Platão ele desenvolve essa teoria. Para isso, a gente vai aplicar o que Platão chama de teoria da reminiscência, ou seja, a intenção ou a ideia de existir dentro da imperfeição, dentro da sensibilidade, dentro da realidade, partes da ideia, da idealização da perfeição, tranquilo? Como é que ele defende isso então? Bom, vamos entender que Platão defende e também desenvolve a concepção de alma. O que a gente precisa entender então? Para ele, o corpo era o túmulo da alma. O que o Platão quer dizer com isso? Para Platão, a alma é a própria perfeição, é a concepção da perfeição. Então, o Platão defende a ideia de que todos nós, indivíduos, vivemos uma anterioridade à realidade, à própria vida, onde essas almas tinham acesso à perfeição, às ideias perfeitas. Quando nós temos a nossa vida, quando nós nascemos, nós temos dentro de nós, já que nós temos alma, fragmentos, percepções dessas ideias. Então, como é que a gente vai acessar, então, essa ideia perfeita? Aí vem uma outra parte importante da teoria platônica, que é exatamente desenvolver os graus do conhecimento. É importante acessar e chegar a esse conhecimento, que não é uma tarefa fácil. Aí a gente vê uma relação muito próxima entre Platão e Aristóteles, entre o mestre e o seu discípulo, tranquilo? Então, para Platão, é importante que vocês tenham a percepção que conhecer é, na verdade, reconhecer. Isso também é um outro axioma, uma outra sentença platônica. Conhecer, na verdade, é reconhecer, é lembrar. Já que nós vivemos um período de perfeição enquanto alma, nós que agora habitamos o mundo e temos o mundo dentro de nós, parte dessa alma, é importante que a gente
consiga lembrar ou ter acesso novamente a essa ideia da perfeição. Galera, isso é um ponto fundamental da percepção da filosofia platônica. Conhecer é reconhecer, então. Vamos então pegar um exemplo para ficar mais claro para vocês. A cadeira em si. Bom, todos nós temos conhecimento, podemos ver, ter acesso ao que é uma cadeira, ou formato, a ideia de cadeira. Bom, as cadeiras têm vários formatos, várias formas, cores. Platão defende a ideia que todos nós defendemos, todos nós partilhamos a concepção da cadeira em si, ou seja, a ideia perfeita de cadeira, que é imutável, que não muda, que ao decorrer de todo o período do processo histórico é o mesmo. Aí fica muito evidente, muito clara a diferença entre o que é a percepção do mundo sensível e do mundo inteligível, tranquilo? É importante que a gente compreenda que Platão, e aí voltando lá às nossas aulas anteriores sobre a concepção do mito, que Platão ele não abre mão completamente de todas aquelas percepções defendidas. Por exemplo, a existência da alma, tranquilo? Se a gente pensar, a concepção da alma é a própria perfeição, a ideia é perfeita. Enquanto a vida terrena, a vida partilhada entre os seres humanos em sociedade, é uma vida de opiniões, é uma vida que nos caminha, nos leva a visões erradas, visões errôneas, tranquilo? Outro aspecto muito importante de Platão é exatamente a dialética platônica. Lembrando que a dialética parte sempre dos princípios de opostos, tranquilo? Isso é uma coisa que vocês não podem esquecer. Vamos ao exemplo para ficar mais claro a percepção da teoria das ideias na dialética platônica. Por exemplo, existe a ideia de liberdade e existe a ideia de opressão. São tese e antítese, liberdade e a tese e a opressão a antítese. Para Platão é impossível vivermos num mundo onde existe a liberdade total, mas também é ruim, também é nocivo um mundo onde a opressão, a violência seja o tempo todo presente. Qual é então a ideia defendida por Platão, pegando lá a teoria das ideias como base? A ideia de que as leis regem os indivíduos, regem as relações entre os indivíduos para que a liberdade não seja confundida com desejo e isso levasse a uma anarquia geral e também que a opressão não fosse parte significativa da ação humana. Então a gente percebe que a partir dessas concepções opostas, a gente chega a uma síntese que é exatamente a ideia das leis e fica muito claro, mais uma vez, esses graus do conhecimento, fica muito claro a ideia da divisão entre mundo sensível e mundo inteligível e fica muito mais evidente a percepção de Platão de que a ideia se sobrepõe à ideia ao mundo sensível, das sensibilidades, das percepções. Tranquilo? É isso. Então, era um guerreiro que foi estava morto no campo de combate. E quando ele foi ser retirado, foi a ser carregado, surpreendentemente o goza de boa saúde, ele está vivo. E aí então ele começa a conversar e ele conta que ele retornou ele tem uma missão, que é contar para os homens então como é que nós aprendemos, como é que existe essa outra vida, essa diferença que o Platão faz entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Então, dessa alma que sobe no mundo inteligível tem acesso ao conhecimento retorna. Então, o seria esse sujeito que vem contar que esse processo acontece. Então, isso está na República, a teoria da reminiscência, nós já vimos isso também. Então, vocês puderam acompanhar aí no vídeo, o professor explica muito bem, tem ali as anotações que ele vai fazer sobre a teoria da reminiscência. Então, no Platão, compreender, aprender, é recordar. Justamente porque já carregamos dentro de nós. Nossa alma racional carrega os conhecimentos, tá bem? Então, o Platão elabora a teoria do dualismo corpo e alma de forma a apresentar o corpo como a encerra da alma. Ou seja, não apenas corpo e alma são coisas distintas, como, distanciando-se de Sócrates, o corpo é um fardo,
algo imperfeito que impede a alma de libertar-se e ter acesso às verdades do mundo inteligível. E um outro, o terceiro grande representante dessa linha, que é o inatismo, que depois traz teorias da aprendizagem, é o do René Descartes. Será que todas as coisas que já penetraram em minha mente não são mais verdadeiras que as ilusões dos meus sonhos? Ou talvez toda a minha vida seja algum tipo de sonho, incluindo a crença de que tenho um corpo? Será que um gênio maligno tentando me enganar de que o que penso ser realidade é ilusão poderia me levar a crer que pensar é não existir? Nas primeiras décadas do século XVII, essas e centenas de outras perguntas faziam parte do cotidiano e do método investigativo do filósofo francês René Descartes. Penso, logo existo, disse ele. Com o exercício da subjetividade e a confiança na razão, Descartes revolucionou o pensamento filosófico e científico, até então subordinado à autoridade da Igreja, à escolástica e aos líderes políticos ditos escolhidos por Deus. Contra as disputas religiosas sangrentas que reinavam na Europa, Descartes ofereceu a razão. O seu subjetivismo, que valorizava o sujeito científico, indicava o caminho para a objetividade e para o rigor intelectual igualitariamente. Ele colocou ao alcance de todos as ferramentas para a descoberta da verdade. Sua tese mais importante foi propor que cada um pensasse por si mesmo. A autoridade da filosofia passou a se fundar não mais nas escrituras ou nos sábios, mas na mente do filósofo. Esse paradoxo da objetividade dentro da subjetividade, com a exigência da certeza e a isenção da dúvida, para o êxito da investigação científica, inaugurou um novo estágio no pensamento filosófico, motivo pelo qual Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. René Descartes, ou Renato Cartesius, como ele se assinava em latim, nasceu em 1596 na pequena La Haye, na França. De família aristocrática, órfão de mãe, estudou interno no colégio jesuíta La Flèche e formou-se em Direito. E acabou se alistando como voluntário militar na Guerra dos 30 Anos no exército de Maurício de Nassau. Morou na Holanda mais de 20 anos e faleceu em Estocolmo como mestre de filosofia da rainha Cristina da Suécia, pouco antes de completar 54 anos. Influenciado pelas ideias de Galileu e pela amizade com o físico e matemático holandês Isaac Bikman, Descartes tomou do amigo o raciocínio simples e fácil que os geômetras empregam para chegar às suas mais difíceis demonstrações, como ele mesmo observava, bem-humorado. E saiu em busca ambiciosa de um novo sistema de conhecimento. Um método único que mensurasse todas as realidades observáveis no mundo físico, celeste ou terrestre. Ele queria explicar o mundo a partir da mecânica elementar das partículas, usando os princípios da figura, do tamanho, da posição e do movimento das partículas da matéria. Para ele, todas as coisas que caem sob o conhecimento humano estão interconectadas da mesma forma. Como escreveu em uma de suas obras mais conhecidas, Discurso do Método, publicada em 1637. O modelo matemático do sonho de Descartes abarcava todos os saberes em uma só unidade. Tanto que ele criou a metáfora de uma árvore do conhecimento, onde o tronco era a física, sustentando todas as ciências com o seu raciocínio analítico. Na busca da premissa da evidência, Descartes propunha o exercício da dúvida metódica, radical, hiperbólica como método até o nível do absurdo, quando a própria dúvida forneceria então a verdade indubitável. O primeiro era nunca aceitar coisa alguma por verdadeira, sem que a conhecesse evidentemente como tal, quer dizer, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e não aceitar nada nos meus juízos, senão o que se me apresentasse tão clara e distintamente ao meu espírito que eu não tivesse nenhuma ocasião de o colocar em dúvida. Depois de eleger a evidência, Descartes sugeria dividir em partes tantas quantas necessárias para a análise. E então colocar os conhecimentos em uma certa ordem, dos mais simples aos mais complexos. Era a ordenação.
E o último, fazer sempre enumerações completas e revisões gerais para nada omitir. A concepção de mundo e de homem de Descartes se baseava no que ficou conhecido como dualismo cartesiano. A divisão da natureza em dois domínios opostos, o da mente ou espírito, que ele chamou de recogitans, a coisa pensante, consciente de si, livre e sem dimensão espacial, e o da matéria, que ele chamou de re-extensa, a coisa extensa, isso é, a material, mensurável, espacial, sem consciência e mecanicamente determinada. Deus, para Descartes, representava a ponte entre o mundo subjetivo do pensamento e o mundo objetivo da verdade científica. A mente e a matéria são criações de Deus, um ser perfeito e legitimador das evidências verdadeiras da razão. Quando a razão atinge a ideia clara e distinta, fala por Deus, seu autor primeiro. Em sua premissa mais famosa, evidência número 1, que fundamenta todo o raciocínio cartesiano, Descartes exercita a dúvida até atingir o seu ápice. Notei que, enquanto tentava supor que tudo fosse falso, era necessário que eu, que pensava isso, fosse alguma coisa. E observando que essa verdade, eu estou pensando, portanto eu existo, era tão firme e certa, decidi que poderia aceitá-la como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Então, vocês puderam assistir aí esse vídeo bem divertido, né, esse material muito bom. Vocês têm ali no início um pouco do que seja de quem foi o René Descartes. Eu me lembrei que vocês talvez não tenham chegado ainda, né, até esse ponto nos seus estudos, mas então o René Descartes, esse sujeito que nasce e estuda num colégio jesuíta, né, e que se coloca, que tem um monte de perguntas em sua cabeça sobre como é que acontece o aprendizado, como é que acontece o conhecimento, como acessamos o conhecimento. E qual é o conhecimento que é verdadeiro. Então, o Descartes, como vocês puderam acompanhar, ele cria alguns pressupostos para dizer de quando um conhecimento é verdadeiro. Né? E, então, o eu cartesiano, ele é racional e é a primeira certeza para que possamos chegar à verdade. Então, eu só não posso duvidar de que eu existo, né? Tem toda aquela trajetória de como se dá a certeza da sua existência, né, que é através da dúvida metódica e também do cogito cartesiano, né. E o inatismo cartesiano, ele se difere do inatismo platônico porque o inatismo cartesiano, ele é uma predisposição para o conhecimento. Não é aqui a alma que traz, que carrega os conhecimentos adormecidos, mas não. O ser humano, né, tem então uma predisposição para o conhecimento. Vocês vão encontrar de modo mais significativo, né, nas meditações cartesianas e também parte dessas ideias no discurso do método. Tá bem? Então, quando chegamos ao ambientalismo, né, quais são as concepções filosóficas por trás do ambientalismo? Então, a gente começa lá com Aristóteles, né, que vai nos dizer que o conhecimento é dado pela experiência sensorial através dos métodos indutivo e dedutivo. Então, para Aristóteles, há uma dupla condição para a indução e a dedução. Pela observação dos fenômenos empíricos, o homem induz princípios gerais, parte do particular para o universal, e depois deduz, né, então parte do universal para o particular. Então há um movimento para a aquisição de conhecimento do mundo na teoria aristotélica, mas ela é parte do concreto ali, né, parte da experiência sensorial. Então, o Aristóteles vai nos trazer um ponto de vista científico em que o conhecimento é resultado de indução, observação e dedução. E, portanto, as ideias não são inatas. Então, na sequência, né, do Aristóteles, na mesma perspectiva, com algumas distinções, temos então Tomás de Aquino,
E o Tomás de Aquino, ele vai tomar os sentidos também, também vai tomar os sentidos como o início do conhecimento, então seguindo bem na linha empirista, e vai fazer uma distinção entre dois tipos de conhecimento. Vai nos dizer que temos o conhecimento sensível, que é alcançado pelos sentidos, e o conhecimento intelectivo, que é alcançado pelo intelecto, pela razão. Para ele, o conhecimento se dá pelo contato com as coisas concretas, passa pelos sentidos internos da fantasia ou da imaginação, até a apreensão de formas abstratas. Então aqui a gente já tem um desenvolvimento, Então não é só captar pelos sentidos, mas há um trabalho interno, para então a apreensão do abstrato, então, e chegar ao conhecimento. É isso por hoje. Essa é a nossa aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado. A nossa próxima aula, então, começaremos com Locke e o David Hume, e continuaremos, então, uma parte da nossa aula com o empirismo, e depois, então, partiremos para as bases epistemológicas do interacionismo. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.